É precisamente um dos temas para analisar com o comentador do ETV, Miguel Prata Roque, professor da Faculdade de Direito de Lisboa. Bom dia, muito obrigada Bom pela sua dia. presença. Olhamos para as críticas de Bruxelas acerca de desemprego excessivo e dívida excessiva. Olhamos também para as declarações de António Costa, que disse que Portugal está diferente de há 4 anos. Portanto, aqui um elogio da parte do líder do PS, que foi visto com bons olhos pela maioria. Bom, vamos lá ver. Aquilo que de facto tem corrido no espaço público é que António Costa teria elogiado, no fundo, o percurso seguido nos últimos 4 anos. Aquilo que foi dito, no fundo, é que de facto a situação política, a situação económica estava diferente. E de facto diferente está, porque em 2010 tínhamos uma taxa de desemprego de 10,8%, atualmente temos uma taxa de desemprego de 13,9%. Em 2010 tínhamos uma dívida pública de 94%. Neste momento, de acordo com dados do Banco de Portugal, que fecharam dezembro de 2014, temos uma dívida pública de 128%. Mas, de qualquer das formas, o aumento do endividamento do Estado é o mais baixo desde 2006. Quer dizer que houve um esforço, pelo menos, de redução do endividamento. Certíssimo. E, aliás, isso tem a ver também com a redução, precisamente, do valor das taxas de remuneração das maturidades da dívida pública, e já vamos também ter que perceber porque é que hoje em dia os investidores aceitam, por exemplo, pagar taxas negativas de juros à Alemanha e aceitam reduzir as taxas de juros, porque, por exemplo, ontem, precisamente com a emissão de dívida pública portuguesa, alemã e irlandesa, temos dados surpreendentes, não é? Juros em mínimos históricos. Em mínimos históricos. Portanto, no caso da Alemanha, temos juros que bateram já os juros negativos, menos 0,08%. No caso da Irlanda, temos juros abaixo de 1%, 0,98%. E no caso português, temos juros já a 2,04%. Aliás, no caso da dívida pública portuguesa, o Estado português acabou por emitir mais de 250 milhões do que aquilo que estaria à espera de emitir, no fundo, no anúncio dessa operação de venda pública. E, portanto, quais são estes riscos sistémicos? É que o Eurostat também divulgou dados preocupantíssimos acerca da inflação. Ou seja, nós estamos a viver, de facto, num clima de contração económica que foi provocado precisamente por estas medidas de austeridade. É que, em dezembro de 2014, o Eurostat anota uma taxa de deflação, portanto, uma inflação negativa, um corte do cabaz de preços, em 0,2%. E em janeiro de 2015 temos já uma deflação de menos 0,9%. Obviamente que isto implica um risco para o crescimento económico e, obviamente, para a atividade económica. E os investidores sabem isso bem. Eu diria, aliás, que os investidores privados tendem a alimentar os Estados com dívida pública na lógica do dealer. O que é que fazem? Mas aqui não estou a falar num dealer financeiro, estou a pensar mesmo num dealer de estupefacientes. Porque a ideia é, quando o preço da dose está excessivamente alto, convém baixar esse preço da dose precisamente para permitir que os Estados continuem viciados nessa dívida pública. E isto é um fenómeno económico que também é facilmente explicável, que é o chamado fenómeno do efeito de liquidação. No fundo, o que está a acontecer neste momento é praticamente uma renegociação da dívida. Aquilo que este governo acusava vários economistas portugueses, vários grupos sociais que sustentavam a necessidade de renegociação da dívida, neste momento está a acontecer de facto essa renegociação. O que é que se está a fazer? Mas aquilo que se falava é que essa renegociação devia ser feita nos bastidores. Bom, mas ela neste momento está a ser feita na praça pública por iniciativa dos investidores. Porque é que os investidores aceitam, por exemplo, comprar dívida alemã a preços, a juros negativos? O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando se vence a maturidade, estou a comprar a dívida há 10 anos. Daqui a 10 anos vão receber menos dinheiro do que aquele dinheiro que investiram neste momento. Porque é que um investidor faria isto? Isto pode parecer irracional. Bom, faz isto desde já por um motivo. É que, curiosamente, os investidores privados, pelos vistos, já perceberam que os Estados não vão à falência. Quem vai à falência são os bancos. E, portanto, talvez seja preferível ter dinheiro investido em dívida pública do que dinheiro parado num banco. Depois, o juro de remuneração de depósitos do BCE é, neste momento, de 0,2%. Portanto, não compensa também ter dinheiro depositado. E, portanto, os investidores aquilo que estão a fazer é tentar combater este clima de deflação e de pouco crescimento económico, no fundo, injetando dinheiro na economia e, no fundo,
é quase que uma forma, lá está daí a minha referência ao dealer, estão quase que a tentar manter viciado o Estado nessa dívida pública para que, obviamente, ele possa substituir dívida que, por exemplo, contratou a 4%, a 5%. Por exemplo, no caso português, nós chegámos a pagar a primeira tranche do empréstimo do Programa de Assistência Económica Financeira a 5,7%. E neste momento já nos financiamos em mercado livre a 2%. E, portanto, isto é uma forma também de substituição de dívida e de garantir que o Estado continua a poder saldar essas mesmas dívidas. Mas parece que Portugal está a aproveitar bem estas emissões e que deve aproveitar para alargar prazos, reduzir custos, etc. Com certeza, isso é a decisão mais racional possível, porque nós começámos com juros ao FMI na ordem dos 4,1%, eles depois foram sendo progressivamente reduzidos. No caso dos juros pagos à Comissão Europeia e ao BCE, eles oscilaram entre os 3,5% e os 4%, e curiosamente em 2011, depois da renegociação da dívida grega, eles passaram para uma fasquia entre os 2,5% e os 3,5%. Portanto, tudo aquilo que seja, obviamente, adquirir necessidades de financiamento que possam depois fazer esse roll-up da dívida, que é, no fundo, substituir dívida antiga por dívida nova, não só se protela o prazo de pagamento, como, para além do mais, ganha-se essa diferença entre os juros que anteriormente se pagava e que se passa agora a pagar. Apesar de, como dizíamos há pouco, o aumento do endividamento do Estado ser mais baixo desde 2006, a verdade é que o Governo falhou a meta da dívida pública para 2014. Certo. Há um erro de cálculo por parte do Governo. Que significado político é que isto tem? Bom, quer dizer, também para ser completamente justo, há que ter em consideração que neste momento, por exemplo, o Estado português já adquiriu 80% do financiamento público em mercado que devia adquirir ao longo do ano de 2015. De acordo com a Lei do Orçamento de Estado para 2015, essas nossas necessidades de financiamento já estão satisfeitas e ainda nem sequer encerramos o segundo mês do ano. É curioso que um governo que critica precisamente o endividamento é um governo que neste momento se está a endividar mais, mas vamos ver como é que utiliza esse dinheiro. Se esse dinheiro for utilizado para abater em dívida, aliás, o vice-primeiro-ministro Paulo Portas já deu essa indicação de que esperava que durante este ano a dívida pública descesse vários pontos, vamos ver quantos pontos descerá, mas se for uma lógica de neste momento estar a arrecadar dinheiro a juros mais baixos, aproveitando esta situação conjuntural do mercado para depois abater dívida, não vejo isso como um setback, como um fracasso. De qualquer das formas, que significado é que isto tem, por exemplo, tendo em conta que as famílias e as empresas têm conseguido reduzir o seu endividamento? Certo. Isso é que interessa saber como é que o Governo vai canalizar as verbas que poupa em juros pagos de dívida pública, se vai reinvestir esse dinheiro na economia, porque, por exemplo, os níveis de investimento público e privado estão nos níveis mais baixos dos últimos 30 anos, nunca esteve a este nível nos últimos 30 anos o nível de investimento, e, portanto, se esse dinheiro de poupança de juros for utilizado para reinvestir na economia, encantado da vida. Se for utilizado para cumprir a promessa que foi feita de redução de IRS, obviamente devolvendo dinheiro às famílias e incentivando o consumo, também encantado da vida. Aquilo que a Comissão Europeia tem notado em relação a Portugal, mas repare-se, há 5 países que estão colocados em grau de alerta pela Comissão Europeia e há 16, repare bem, 16 países que estão neste momento colocados também numa situação de riscos sistémicos detectados pela Comissão Europeia. Não são tão graves numa situação de alerta. E quais são os principais riscos sistémicos neste momento? É precisamente a deflação, que está neste momento quase a um ponto negativo no mês de janeiro de 2015, e isso é a média do Eurostat para o espaço europeu, para o espaço da União Europeia. Por outro lado, o problema são os níveis de desemprego altíssimos em Portugal, obviamente com as consequências também das despesas sociais associadas a esse mesmo nível de desemprego. E, por outro lado, o problema da dívida pública, que de facto não cumpre de modo nenhum aquilo que eram os parâmetros macroeconómicos do programa de assistência. Mas poderá haver tendência para facilitar pela via fiscal este governo, tendo em conta que há eleições este ano, ou vai ser mais moderado olhando para as críticas da Comissão Europeia?
Eu não tenho nenhuma expectativa de diminuição de custos fiscais para as famílias e para as empresas neste ano, porque o compromisso que o Governo apresentou em Assembleia da República e que depois resulta na Lei do Orçamento, remete apenas para 2016 a decisão sobre eventual reposição parcial, por exemplo, no caso do IRS, da taxa suplementar que acresce neste momento às taxas dos escalões normais de IRS. Portanto, não tenho grandes expectativas quanto a isso. Esta dívida pública que temos em 2014 acaba por ser um grande constrangimento ao crescimento? Bom, com certeza. Aliás, é por isso que, repare, o que é irónico em todo este processo é que, de facto, a crise financeira foi lançada, de certa forma, por avaliações negativas por parte de agências de notação de risco que não estavam sujeitas e continuam a não estar sujeitas a regras de transparência, a regras de controlo. Vários países foram colocados em estado de alerta por terem dívida pública a 90% e, nesse momento, essas agências de notação financeira, apesar de todos os esforços do BCE, apesar da concertação no Eurogrupo, mesmo em relação à questão grega, continuam a manter qualificado como lixo a dívida pública da maior parte dos países que estão sob assistência ou que saíram de programas de assistência. Isso é que é um pouco contraproducente e demonstra, de facto, a dualidade de critérios desse tipo de agências de acreditação também. Miguel Prata Roque, muito obrigada pela sua presença e análise e até para a semana.